Eu me chamo Gabriel, como o Roberto já disse, Gabriel Rodrigues. Eu sou do Rio Grande do Sul, da cidade de Novo Cabrais. Ele me convidou para partilhar com vocês uma mensagem, né? A importância do estudo dos eventos finais. Então a gente vai tratar um pouco sobre isso. Eu vou tentar apresentar de forma objetiva a importância da questão. Então, meus irmãos, antes de apresentar a mensagem, eu queria convidá-los para que a gente fizesse uma oração. E queria, além disso, convidá-los para aqueles que quiserem e puderem se colocar de joelhos para a gente suplicar a Deus a sua proteção, a sua unção, a sua orientação e guia. Santo e querido Pai, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, pelo momento que a gente tem aqui em ouvir a Tua Palavra, em conhecer a Tua Palavra, em estudar a Tua Palavra. Obrigado, Pai, por isso. Obrigado pela internet que temos, pela liberdade que ainda temos, Pai. Sabemos que ela está se escoando, sabemos que está terminando, mas Te agradecemos por ter vivido esse tempo de liberdade. Muito obrigado, Pai, por essa graça dispensada. Por favor, Pai, nos proteja de todo mal nessa vigília toda. Nos livre de todo mal, Pai, espiritual nessa vigília toda. Por favor, Pai, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito. Nos oriente, nos guie, guie nossos pensamentos, nossas falas. Quanto a mim, Pai, esse miserável, por favor, mata o meu eu, Pai. Mata o meu eu, esmaga ele como se fosse uma mosca. Me faça apresentar apenas as tuas palavras. Me faça apresentar apenas aquilo que tu quer, aquilo que é importante para a edificação do teu povo. Livra-me, Pai, de todo mal. Me ajuda, me dá unção. Quanto aos meus irmãos, Pai, que a tua palavra ela adentre o átrio do coração, Pai. Faça que ela toque, que ela transforme, que ela opere neles, que ela atue neles, Pai. Justamente para a tua glória, para a honra do teu nome, para a expansão do teu reino, Pai. É o que eu te peço, Pai. É o que eu te peço em relação a essa mensagem. Tudo isso te peço e te agradeço no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, a mensagem que o Roberto me convidou para passar, ela é a importância do estudo de eventos finais. Então, eu vou tratar a questão da importância, vou apresentar algumas questões na história, apresentar algumas questões relacionadas ao livro. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eventos finais. Irei apresentar esse aspecto. Algumas questões relacionadas ao livro Eventos Finais eu vou apenas pincelar e se der tempo, tá? A minha mensagem, ela tem o objetivo de ser mais objetiva, mais curta, e talvez eu coloquei mais slides, coisas ali, mas não quer dizer que eu vá usar eles. Então, se der tempo, eu vou pincelar algumas coisas do livro Eventos Finais, apenas alguma coisa, porque depois os irmãos que vão tratar sobre temas específicos irão desenvolver o assunto muito melhor, tá? Então, a importância do estudo de eventos finais. Roberto, tu tem como passar para mim? Aí. Antes da gente entrar em algumas questões, qual é o objetivo? Qual é o objetivo das profecias? Qual é o objetivo delas? Por que Deus deu profecias a nós? Por que ele deu isso? Pode passar, Roberto? Olha o que diz João. A partir de agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou ele. Outra tradução vai dizer, para que creiais que eu sou. Ali, em João 14, 29, vai dizer assim também. E agora eu vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, vós possais crer. Então, o objetivo da profecia é que a gente veja quando acontece, para que a gente possa crer. É estímulo de fé. É para que a gente confie na palavra de Deus. É para que a gente veja a confiabilidade da palavra de Deus. Então, Deus disse algo, a gente ouviu, aquilo aconteceu e aquilo estimulou a fé, a confiança, tá? Então, é por isso que o adventista é um dos melhores povos, um do melhor povo, na verdade, agraciado por Deus, com o entendimento das profecias, justamente para falar algumas coisas, às vezes, em relação a alguns ateus, ajudar alguns ateus em relação
a suprir o aspecto racional da fé. Quando a gente apresenta as profecias e se vê o cumprimento na história, cronologicamente na história, em harmonia com a palavra de Deus, isso é um sinete da inspiração. Isso é uma amostra da existência de Deus. Então, é muito bom a questão da profecia. Mas ela também tem mais outros objetivos. Pode passar, irmão Roberto? Aí, olha o que é dito. Então, se algum homem vos disser... Só deixa eu... Tá vindo. Então, se algum homem vos disser que o Cristo está ali, que o Cristo está aqui ou ali, não acredites, porque vão surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível for, enganaria até os eleitos. Eis que de antemão eu vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que está no esconderijo secreto, não acredites. Está em Mateus 24. Então, o Senhor Jesus falou algo em Mateus 24, de antemão, para que os cristãos estivessem precavidos, preparados. Porque se vos disserem que está no deserto, não acredites, não saias. Se vos disserem que está no esconderijo secreto, não acredites. Então o Senhor Jesus apresentou algo para precaver os cristãos, para que quando aconteça, eles estejam preparados. Então a profecia é para isso também, tá? Pode passar, irmão Roberto. Olha o que é dito também. E tomai cuidado por vós mesmos. Em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excessos. Em outra tradução, no texto literal e na Peshitta, está glutonaria. Continuando o texto. E embriaguez e cuidados da vida. E aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente. Porque virá como laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, orando sempre. Em outra tradução vai dizer em todo o tempo, na literal e na Peshitta. Continuando o texto. Para serdes considerados dignos de escapar de todas as coisas que vão de acontecer. E de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, um dos objetivos das profecias é para que a gente não seja pego desprevenido, porque as coisas relacionadas ao fim, o fechamento da porta da graça, a volta de Jesus, virá como um laço sobre todo mundo. Vai vir como um momento de ação, um momento como um ladrão, de forma desprevenida, pegará as pessoas de forma desprevenidas. Os filhos da luz não vão cair nisso, porque eles estarão vigiando. Eles sabem as coisas que acontecem. E eles estarão precavidos, olhando para que não sejam pegos, desprevenidos pelo ladrão. Os filhos das trevas, eles estão dormindo. E aqui diz, vigiai, pois, orando sempre. Vigiar, né? A gente está numa vigília, né? Vem de vigiar. Vigiar é uma linguagem que é relacionada à vigilância, sentinela, né? Vem do trabalho do sentinela. Sentinela, eu fui terceiro sargento no Exército. Fui cabo, soldado profissional e recruta. E lá eu tirei serviços de sentinela, que é onde o militar ele fica nas extremidades da organização militar, cuidando um setor, para que, se um invasor entrar, ele possa dar o sinal à guarnição, para que a guarnição avise as pessoas que estão na organização militar e para que também eles venham a neutralizá-lo, né, a rendê-lo, né, e também o sentinela, né, para que ele não invada, não roube armamento, coisas assim. Então, e na linguagem bíblica, o vigia ficava sobre os muros, olhando, vendo, se vinha um exército inimigo, ele dava o sinal, ele dava o aviso, né? Então, esse era o vigia, o que a gente chama de atalaia, né? Talvez alguns lembrem da expressão de Ezequiel 18, se eu não estou errado, onde diz que se o atalaia vira a espada vindo e não avisar, o sangue dessas pessoas que caíram sobre a espada vai recair na responsabilidade do atalaia. Então, essa palavra vigiar vem disso, de vigilância, de ver, de cuidar. Então, isso é muito importante. Então, o Senhor Jesus disse, vigiai. E ele diz mais uma coisa, orando sempre, para escapar das coisas que virão e para estar em pé diante do Filho do Homem. Estar preparado, ser um daqueles que vão
ser um daqueles que vão subsistir quando ele aparecer. Esse é um dos objetivos da profecia. Pode passar, irmão Roberto. E um outro objetivo é quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então, um objetivo da profecia também é te dar esperança. Saber que essas nuvens negras que pairam sobre tua cabeça tem um céu acima e tem um sol brilhante acima. Não importa o quanto ela está escura, tem um sol brilhante acima. Então, todos os sinais, quando estiverem se cumprindo cada vez mais fortes, lembre desse versículo. O Senhor se aproxima. A volta do Senhor está próxima. Está acontecendo. A redenção está próxima. Por mais que seja ruim aquele sinal, a redenção está próxima quando você vê esse sinal. Então, esses são alguns objetivos das profecias, tá bom? E veja que Deus ele colocou importância nisso. Agora, qual a consequência em não estudar e compreender as profecias? Será que a gente tem alguma coisa que nos indique, que nos mostre que ela é muito importante? Pode passar? Uma das maiores coisas que eu posso salientar aqui foi a rejeição do Messias, a rejeição do verbo da vida, a rejeição da água da vida. Foi rejeitado por não estudar e não compreender as profecias. Isso é uma das partes que levou à rejeição, não é o todo. Mas por causa disso, houve também a rejeição do Senhor Jesus. Vamos passar aqui, irmão Roberto. O não recebimento do Messias, quando veio, é um exemplo. Eles não estudaram e não compreenderam por si mesmos sobre a vinda do Messias e, por consequência, houve rejeição do mesmo. Existia ainda uma problemática. As interpretações do rabinismo ensinavam que o Messias seria um líder político-militar, que os tiraria do jugo de Roma. O povo de Deus, ele estava também, tinha um agravante, o povo de Deus, ele estava também dependente da opinião dessas pessoas, dependente da opinião rabínica da época, das interpretações rabínicas da época e dessa escola de pensamento interpretativa. Então, tinha o problema deles não terem estudado, o problema deles não terem compreendido, o problema deles de ter uma interpretação errônea, né, e ter uma submissão intelectual ou espiritual a uma figura de autoridade que existia em Israel que tinha uma interpretação errônea. Então, as coisas acabaram, fechou um todo muito complicado. E eles acabaram, então, rejeitando o Senhor Jesus por conta dessas coisas também. Pode passar, irmão Roberto. Então, eles acreditavam que o Messias viria como um líder militar e político, e não como servo sofredor, cumprindo algumas profecias tipológicas, algumas outras profecias de Isaías e todas as outras de Salmos. Então, essas coisas, eles não conseguiam entender e encaixar, porque existia uma interpretação falsa, contrária, contrastando com a verdadeira da Bíblia, e eles não olharam a Bíblia por si mesmos. Olha só, e eles tinham essa questão de dependência, isso que eu quero também salientar um pouco. Eu vou só dar uma aproximada aqui. Aqui. Eis que ele está falando abertamente. Em João 7,16 está escrito. Eis que ele está falando abertamente. E nada lhe dizem. Será que as autoridades realmente o reconhecem como Machirra? Está na Peshita, essa versão. Então veja, uma dependência das autoridades. Será que as autoridades reconhecem ele como Messias? Veja outro exemplo da postura de alguns líderes. Vamos ler na parte em negrito aqui. Algumas das autoridades ou alguém dos fariseus porventura creu nele, mas essa multidão que não sabe da lei é maldita. Então, esses alguns fariseus dizendo que alguma das autoridades e os fariseus, que eram o povo que tinha ali, como eu posso dizer, um conhecimento teológico, reconhecidos como alguém tendo um conhecimento teológico grande, porventura essas pessoas acreditaram nele, mas essa multidão que não sabe da lei é maldita. Então veja essa postura, até mesmo de alguns líderes, em relação a isso. Pode passar? Aqui é um outro ponto também. Pedro, a respeito de Pedro, diz assim: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os professores da Torá.
E aí eles perguntaram, né, foi perguntado a Pedro, na verdade, com que poder ou em nome de quem fizeste vós isto? Quando Pedro curou aquela pessoa, então eles fizeram essa pergunta, né, por causa disso. E Pedro responde: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Yeshua Hamashia de Nazaré, que é Jesus, o Messias, aquele a quem vós executaste. Então, essas pessoas, as autoridades, anciões, professores de Torá, executaste o verbo da vida. Executaram. E a quem Elohim ressuscitou dos mortos, neste nome está aqui. Neste nome está aqui. São diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta como pedra angular. Então, veja a importância da questão. As pessoas que carregavam o selo do Inmetro, né, a respeito de interpretação, que esse selo de Inmetro, na verdade, em relação à interpretação, a conhecimento da palavra, não existe. Né? Deus ele dá o Espírito Santo e a palavra a todos, mas essas pessoas rejeitaram o verbo da vida, os edificadores rejeitaram a pedra angular, né? O reino foi passado para os pequeninos, né, como o Senhor Jesus diz. Então, tinha isso em Israel, e mais o problema deles não estudarem e não compreenderem as profecias. Aconteceu a negação do Messias. E com a negação do Messias, aconteceu a negação da vida. Porque não há salvação em nenhum outro nome. Então, pessoas se perderam eternamente por causa dessas coisas. Pessoas irão para o Geena, não mais existirão por toda a eternidade, não mais gozarão da vida eterna e de uma vida com Deus por causa dessas coisas. Isso é muito importante. Se isso não é importante, o que é importante? Pode passar, irmão. Essa versão que eu usei aí para esse texto é a versão Peshita, por isso que tem algumas coisas diferentes. Só volta um, irmão. Tá, pode passar. Eu me confundi aqui. Então, a postura de Cristo e dos apóstolos eram investigar por ti mesmo, olhar por ti mesmo. Paulo ele vai dizer para os bereanos que eles são nobres, né? Porque eles olhavam nas escrituras se as coisas estavam de fato assim como Paulo falava. Isso em Atos 17:9. Em outro momento, Paulo ele vai dizer que se um anjo pregasse outro evangelho, que fosse anátema. Então, se mesmo um anjo do céu, né, vindo do céu, do trono de Deus, vinha aqui falar alguma coisa contrária à palavra de Deus, que a gente não escute esse anjo. Que a gente diga, olha, eu até te respeito, mas não está em harmonia com a Escritura, não está em harmonia com a palavra de Deus. Se qualquer outro homem, mais conceituado que seja, ou homem de Deus mesmo, né, falar alguma coisa contrária à palavra de Deus, que não esteja em harmonia com a palavra de Deus, que a gente rejeite. Seja ele Ted Wilson, irmão Ted Wilson, seja ele um pastor conceituado, mesmo que seja homem de Deus, seja ele um leigo, seja eu, seja qualquer um, seja você mesmo. Se você mesmo tem interpretações que são erradas com a palavra de Deus, mesmo que você acredite, deixe que a palavra de Deus te confronte e ceda ao Espírito Santo, ceda à verdade e mude a opinião, que Deus te guie a toda a verdade, tá? Então a palavra de Deus, ela é o mais importante. Pode passar. Então, olha só algumas profecias que indicavam a questão, né? A profecia indicava o tempo do seu aparecimento, Daniel 9:25, ali no seu batismo, o tempo da sua morte, Daniel 26, Daniel 9:26. A profecia indicava que haveria um mensageiro que o precederia, em Malaquias 3:1. Este prepararia o caminho do Senhor, Isaías 40:3-5. Tinha uma profecia que dizia: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés até que venha Siló. E para ele será o congregamento dos povos. Está na versão literal de 2018. Então, o cetro não se arredaria de Judá, o reino não se arredaria de alguém de Judá, né? De alguém da tribo de Judá, até que tenha vindo Siló. Quando o cetro se arredou de Judá, quando o reino já não era mais dentre um da tribo de Judá, o que aconteceu? Siló já tinha vindo. E quando isso aconteceu, quando o cetro se arredou de Judá, João Batista gritou no deserto que o Messias já estava entre eles. Então, o mensageiro que o precedia viu o sinal e deu o alarme. O Messias já está entre nós. Tá? Então, agora, a partir de agora, o Messias não viria mais na terra e andaria entre os homens. O sinal de que o Messias já estava entre eles já tinha sido dado. Ele entraria no templo de Zorobabel, Malaquias 3:1,
Este templo é o santuário que seria destruído de Daniel 9:26. Portanto, o Messias, o tempo da vinda do Messias, era naquele tempo do segundo templo, porque ele entraria no segundo templo. Há judeus que não reconheceram o Senhor Jesus como Messias. Possivelmente, poucos estarão olhando, ou talvez nenhum, não sei aonde esse vídeo possa chegar, mas se caso algum judeu esteja me vendo, esteja olhando esse vídeo, falo com todo carinho, falo com todo respeito e amor, que o Messias ele já veio, ele entrou, quando o cetro se arredou de Judá, ele já veio naquela época, ele entrou no templo de Zorobabel, ele entrou lá cumprindo a profecia, o mensageiro veio antes, a morte dele aconteceu ali como a profecia de Daniel ensinava no ano 31, o seu batismo aconteceu também, como Daniel ensinava. Então, as profecias indicavam a vinda do Messias. Ele não está por vir, ele já veio. Ele só vai voltar agora em glória, né, na sua volta. Tá bom? Há outras profecias também, homem de dor, né? Porque, olha só o que está escrito sobre ele. Porque ele crescerá diante dele como um renovo, e como uma raiz que sai de um chão seco. Ele não tem aparência nem beleza, e quando nós viemos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores, familiarizado com a tristeza, e nós escondemos dele nossas faces igualmente. Ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Então ele viria como um servo sofredor, não viria como um governante militar, tá? Isaías 53:5 vai dizer: porém ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus açoites que o feriram, nós fomos curados. Então ele teria uma morte redentiva, ele teria uma morte redentiva por nós. Isaías 53:7 vai dizer: ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo ele não abriu a boca. Ele foi trazido como um cordeiro para o matadouro, e como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, está assim, ele não abriu a boca. Então Isaías vai dizer que ele é um cordeiro, ele é o cordeiro da tipologia do santuário, que os judeus usaram bastante, que os hebreus usaram bastante. Aquela tipologia daquele cordeiro, a tipologia do sacerdote, do sumo sacerdote, apontava para ele. Então ele era este cordeiro. Então as profecias a respeito do Messias, e tem muitas outras, elas todas estavam nas escrituras, mas por negligência do povo, por não compreender, por ter uma interpretação falsa, contrastando com ela, e por uma dependência degradante do povo da época em relação a opiniões de outros homens, sejam eles figuras de, entre aspas, autoridade ou não, levou a essa consequência devastadora, essa consequência horrível para a vida espiritual e também para a vida das famílias, das pessoas, né? Outra consequência que eu posso tirar é a fuga de Jerusalém e a sua destruição. Pode passar, irmão Roberto. A profecia dizia assim: pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, então sabei que é chegada a sua desolação. Então a profecia que o Senhor Jesus deu era clara. E o conhecer e compreender essa profecia dependia a vida deles. Dependia a vida deles. Só volta um pouco, irmão Roberto. Olha só. Pois quando... Só bota a imagem de novo, por favor. Rapidão. Aí. Pois quando virdes... Olha só. Por quando vocês verem que a abominação da desolação, que no outro texto ele diz que são os exércitos romanos fazendo cerco em Jerusalém, aí ele continua no texto, de que falou o profeta Daniel, ou seja, que está nas escrituras, está no lugar santo, quem lê, entenda, ou seja, quem lê Daniel, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então, olha só as coisas a se fazer. Ler Daniel, ler a palavra, entender. Quando você vê a coisa acontecendo, haja. Se você não lê, você não vai entender.
Se você não entender, não vai ver quando acontecer. E se você não vê quando vai acontecer, você não vai agir. Então, há essa importância de ler, entender, ver, vigiar, cuidar e agir, tá? Pode passar? Então, quando eles viram os exércitos romanos aparecendo ali em Jerusalém, os cristãos, nenhum cristão pereceu no cerco de Jerusalém. Diz a história, o Espírito da Profecia fala isso também, tá? Então, quando eles viram isso acontecendo, o que aconteceu? Eles saíram. Eles fizeram um cerco, né, pelo general Céstio, no ano 66. Esse cerco cercou a cidade por 9 dias, e os cristãos viram isso acontecendo. E eles viram, ó, este é o sinal que o Senhor falou. E eles saíram de lá. Eles saíram, foram para os montes, eles saíram de lá. Os judeus, por não terem reconhecido o Senhor como Messias, não aceitaram a profecia dele, né? E não levaram em conta o que ele falou. Infelizmente, essas pessoas acabaram, né, tendo a sua vida ceifada. Pode passar? Aqui alguns textos, por exemplo, para você ver que mesmo antes da profecia se cumprir, né, em relação à destruição de Jerusalém, aconteceu ainda outros sinais preliminares que indicavam algo, que poderiam também olhar para esses sinais e ver, olha, tem alguma coisa indicando algo. Entenda? Olha o que diz. Apareceram sinais e prodígios, prenunciando desastres e condenação. Ao meio da noite, uma luz sobrenatural resplandeceu sobre o templo e o altar. Sobre as nuvens, ao pôr do sol, desvaneceram carros e homens de guerra, reunindo-se para a batalha. Os sacerdotes que ministravam à noite no santuário aterrorizaram-se com sons misteriosos. A terra tremia e ouvia multidões de vozes a clamar: partamos daqui. A grande porta oriental, tão pesada que dificilmente podia ser fechada por uns 20 homens, que se achava segura por imersas barras de ferro fixas profundamente no pavimento de pedra sólida, abriu-se à meia-noite, independentemente de qualquer agente visível. Isso está em História dos Judeus, de Milman, livro 13. O Espírito da Profecia, Ellen White, ela colocou no Grande Conflito essa parte. Então, olha só, sinais e prodígios aconteceram, sinais no céu aconteceram, sinais no templo, vozes, por exemplo, aconteceram, partamos daqui, né? Sinais no templo aconteceu em relação à porta gigante do templo que se moveu sozinha. Então, todas essas coisas indicavam algo, tinha algo acontecendo, tá? No Grande Conflito ainda é citado, por exemplo, esse livro, né? Esse irmão aí, não sei se ele é um cristão, se ele é um irmão ou não, mas onde ele fala de um homem que também andou pela cidade dizendo iria acontecer desastres com Jerusalém. Esse homem andou por 7 anos falando isso na cidade. Ele foi até pego, bateram nele, cada vez que batiam nele, ele dizia: ai, Jerusalém, ai, Jerusalém. Então, houve isso acontecendo, esse homem pereceu no cerco. Então, todas essas coisas aconteceram. Aqui, para a gente ver a cronologia, né? Depois que os romanos, sob Céstio, cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Ou seja, no ano 66, Céstio cercou e, do nada, abandonaram o cerco. Aconteceu isso. Na verdade, aconteceu um imprevisto em outra cidade de Roma e ele foi chamado com seu exército para resolver lá. E aí, o que aconteceu? Os cristãos aproveitaram a situação e saíram. O Espírito de Profecia fala assim, ó: o sinal prometido fora dado aos cristãos expectantes, e agora se proporcionou a todos a oportunidade para obedecer o aviso do Senhor. Então, os cristãos que estavam vigiando viram o sinal, e então eles obedeceram ao Senhor, aproveitaram a oportunidade. Eles não desperdiçaram oportunidades, eles aproveitaram a oportunidade e saíram. O Espírito de Profecia, José também fala isso, que os cristãos estavam reunidos, os cristãos não, os judeus estavam reunidos para a festa dos tabernáculos. E por isso os cristãos puderam ter uma oportunidade de sair, né, de lá da cidade. E interessante também que eles estavam reunidos na festa dos tabernáculos, né, era o tempo da festa dos tabernáculos. E os cristãos saíram de Jerusalém, tabernacularam, fugiram para os montes, tabernacularam em lugares que não eram sua casa, né? É interessante esse paralelo ter acontecido.
E aí o Espírito de Profecia comenta depois: terríveis foram as calamidades que caíram sobre Jerusalém quando o cerco foi reassumido por Tito. A cidade foi assaltada na ocasião da Páscoa, quando milhões de judeus estavam reunidos dentro de seus muros. Então, os judeus não compreenderam a profecia, não estudaram a profecia, não tinham aceitado o Senhor, e agora aconteceu isso. Foi reassumido o cerco no ano 70 pelo general Tito, eles cercaram a cidade, eles fecharam a cidade, fecharam o meio de suprimento de alimento dos judeus, era assim uma estratégia que eles usavam. As pessoas começaram a minguar de fome dentro da cidade, eles começaram a matar, uma matança generalizada aconteceu, uma carnificina aconteceu, e os cristãos eles tinham se retirado. Olha o benefício de estudar, de saber, entender, ver e agir em relação à profecia, né? Olha o benefício disso. Eles foram livrados disso. Mas, no caso de Deus, não aconteceu isso. E agora a gente vai ver algumas coisas. Agora a gente vai ver algumas coisas horríveis que aconteceram, só para que a gente pegue o peso da importância disso e a gente faça uma aplicação às coisas futuras, né? Que isso deve servir para nós, não é tipo olhar, terceirizar a questão, isso é para eles, isso é para os outros. Não, isso é de respeito a mim, isso é importante para mim, isso é importante para o povo de Deus, tá? Esse texto também é do Espírito de Profecia. Você pode também ler o que aconteceu no livro dos Judeus, né? Guerra dos Judeus do Flávio Josefo, né? Vai dizer alguma coisa assim. A respeito daqueles outros sinais também, existem outras fontes, mas sobre o que aconteceu aí. Milhares pereceram pela fome e pela peste. A afeição natural parecia ter desaparecido. Maridos roubavam suas esposas, esposas de seu marido. Viam-se filhos arrebatar o alimento da boca de seus pais idosos. As mãos das mulheres piedosas cozeram os próprios filhos. Serviram-lhe de alimento na destruição das filhas de meu povo. Lamentações 4:10. Isso é uma coisa que aconteceu lá naquele primeiro cerco por Babilônia, né? Jeremias ele coloca isso, e depois aconteceu novamente ali no ano 70. Continuando o texto, novamente se cumpriu a profecia de aviso dada 14 séculos antes, abre aspas, e quando a mulher mais mimosa e delicada entre ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, será maligno no seu olho contra o homem de seu regaço, e contra o seu filho, e contra sua filha. E por causa de seus filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta, os comerás escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto, com que teu inimigo te apertará nas tuas portas. Deuteronômio 28, 56 e 57. Então, olha que absurdo, olha que coisa horrível. Mulheres, o afeto de mãe, um dos afetos mais nobres que existe, provindo do Criador, ele foi nublado, ele foi tirado a ponto de, pela fome, cozer um próprio filho, algo que é horrível, degradante, imoral e não deve ser feito mesmo que alguém esteja com fome. Mas esse pecado hediondo foi feito naquela época ali. Pessoas passaram necessidade mesmo por causa da falta de alimento. E aconteceu isso, milhares de mortes aconteceram no cerco. Pode passar? Olha só o que diz mais também. Os prisioneiros que resistiam ao cair presos eram açoitados, torturados e crucificados diante do muro da cidade. Centenas eram diariamente mortos dessa maneira. E essa horrível obra prolongou-se até ao longo do Vale de Josafá e no Calvário. Se erigiram cruzes em tão grande número que mal havia espaço para mover-se entre elas. Então, quantas cruzes aconteceram, se foram levantadas, crucificaram pessoas, torturaram pessoas, açoitaram pessoas. Nas cruzes não tinha nem espaço entre se mover entre elas. Gente, olha a importância. Eu acho que essas coisas nos mostram a importância gigantesca das profecias. Ela não é uma coisa assim apenas para a gente se deleitar, porque é bom, é agradável, eu gosto muito. Mas ela é realmente uma ação, antecipação de Deus para o nosso bem. Ela é algo para o nosso bem, tá? Que envolve, se entrelaça com nossa vida espiritual e nossa eternidade. Pode passar? Só uma coisinha aqui.
Olha só, entre aspas aqui, o morticínio do lado de dentro era até mais terrível do que o espetáculo visto fora. Homens e mulheres, velhos e moças, rebeldes sacerdotes, os que combatiam e os que imploravam misericórdia, eram retalhados, eram em indiscriminada carnificina. O número de mortos excedeu ao de matadores. Os legionários tiveram de trepar sobre os montes de cadáver para prosseguir na obra de extermínio. Então, gente, olha o nível que aconteceu a questão. Isso está em História dos Judeus de Milman, no livro 16. Está no Grande Conflito também, é citado no Grande Conflito. Então, olha a importância de compreender, de aceitar, receber, compreender, agir em relação à profecia. Né? Não podemos também apenas contemplar a profecia, não ver, e contemplar a profecia, ver e não agir. Não corresponder à profecia, não corresponder à palavra. Tá? Agora a gente viu sobre a importância de ver, de estudar e compreender a profecia. Agora vamos ver a importância de ver, estudar e não rejeitar a palavra de Deus, não rejeitar a profecia, não rejeitar a mensagem profética, não ser de coração duro, não ser de nuca dura, mas ser alguém que vai realmente se submeter, se render à palavra de Deus e vai corresponder à palavra de Deus porque ela trabalha nele. A gente vê aqui no caso de Jeremias, né? Israel tinha se desviado dos caminhos de Deus, seus pecados eram muitos, eles andavam segundo a dureza de coração. E o que aconteceu? Jeremias falava que eles deveriam se submeter aos babilônios porque eles iriam para exílio, né? E o exílio iria durar 70 anos. Em contraste disso, havia falsos profetas que diziam que não, né? Que eles teriam paz, que o mal não iria vir, que Deus quebraria o jugo de Babilônia. Então, esses falsos profetas, se você pode ver ali, eu coloquei ali para você ver os modos operantes deles, né? Está ali em algumas citações. Eles apresentavam a mensagem que o povo gostava de ouvir, que o povo queria ouvir essa mensagem. Eles amavam dar falsas esperanças, eles amavam dar esperanças ilusórias e falar aquilo que o povo queria. Isso é uma marca do falso profeta, porque o verdadeiro profeta ele fala aquilo que o povo necessita ouvir. Ele fala aquilo que a palavra de Deus diz. Ele fala isso. Isso é verdadeiramente amor. Não é esse amor barato que o diabo criou. Não é isso é um amor falso. Né? Isso é um verdadeiro amor, porque Provérbios diz, né? Fiéis são as feridas daquele que ama melhor do que os beijos daquele que odeia. Então, é por isso também que se todo mundo te louva, né? Ai de ti quando todos te louvarem, te elogiarem, porque assim procederam vossos pais com os falsos profetas, diz o Senhor Jesus. Normalmente o falso profeta, ele é amado, né? Ele só tem palavras que é paz e segurança. Mas no caso de Jeremias, ele estava falando a palavra de Deus, justamente porque amava aquele povo. Ele lamentou pelo aquele povo. Ele lamentou por eles, lamentou pelo propósito de Deus estar sendo desvirtuado por causa do povo e seus pecados. Ele falava as palavras de Deus porque amava a Deus acima de todos e de tudo e amava aquele povo, tá? Só voltar um pouco, Roberto. Com a rejeição da mensagem, essa rejeição da mensagem de Jeremias, o que aconteceu? O rei teve seus olhos vazados, foi levado cativo à Babilônia e morreu no exílio. E o povo, ao invés de ter uma ida à Babilônia mais calma, mais tranquila, foi em exílio de forma muito mais dolorosa, tá? Então a importância de não rejeitar a mensagem verdadeira, a mensagem que está nas escrituras, que está no espírito de profecia, tá bom? Pode passar? Algo interessante em relação a isso, que linka com essa questão nossa também, é que, vamos ler aqui, 2 Crônicas 36, 21, vai dizer assim, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse de seus sábados. Todos os dias da desolação repousou. Então, o que acontece? O cativeiro babilônico de Israel durou 70 anos, pois durante 420 anos, ou seja, 6 vezes 70 anos, desde os dias de Salomão até o tempo de Nabucodonosor, haviam negligenciado a observância do sábado. Essas são as referências que mostram a questão. Então, os 70 anos de desolação repararam os 420 anos de profanação do sábado. Então, aquela desolação, aquele sair ali de Israel,
foi para a reparação do sábado que haviam transgredido. A mesma coisa a gente pode aplicar que durante o milênio, né, toda a terra estará em repouso por 1000 anos, porque os habitantes da terra, durante 6.000 anos, desrespeitaram o sábado de Deus. Então, a mesma aplicação, o mesmo modo, mesma questão acontece nessa questão futura. Essa questão dos 6.000 anos, por mais que seja polêmica, e tenha polêmica envolvida, a existência de 6.000 anos de pecado existindo de acordo com a Bíblia, né, a gente vai ver ali que as festas todas se cumpriram. Páscoa se cumpriu no futuro, Pentecoste, a gente está no dia da expiação, que é uma festa tipológica, a gente está vivendo ela. Festas dos tabernáculos vai se cumprir, e o ano sabático de descanso da terra vai se cumprir também. Então essa terra vai descansar aqui, por causa dos seus 6.000 anos de pecado, e vai ter o milênio sabático no céu, né, para os remidos. Então ela vai descansar. Então isso vai acontecer. Agora, quando vai acontecer, isso a gente não sabe. O problema é que hoje há irmãos que têm errado, ao meu ver, em relação a isso. Eles têm ensinado que o Senhor Jesus voltaria em 2027, outros em 2031, com base em alguns textos do Espírito de Profecia. O problema é que o Espírito de Profecia, ele apresenta de forma aproximada, relativa, porque ele vai ter texto falando sobre 4.000 anos no nascimento de Jesus, 4.000 anos no seu batismo, né, no ano 31, no ano 27, e 4.000 anos na morte de Jesus. Então ela fala de forma relativa, não daria para fechar uma questão ali. Então há irmãos que, ao meu ver, têm errado nesse ponto, e isso causa muito problema, porque algo que Deus nos deu para a gente ver a proximidade, para ajudar, é mais um sinal dos tempos em relação à questão. Aí acontece todos esses problemas, toda essa uma bagunça, e aí há pessoas que não conseguem fazer a extração do joio, né? Ao tirar o joio, ao querer tirar o joio, acabam tirando o trigo junto, e aí prejudica bastante as coisas. Então, essa questão existe na Bíblia, no Espírito de Profecia, e é algo também que a gente deve levar em conta, e o livro Eventos Finais fala isso. Ainda que a gente não saiba o dia, a hora, ainda que a gente deva apressar a volta de Jesus pela nossa santificação e pregação do Evangelho, todas essas coisas estão harmonizadas, totalmente harmonizadas nas Escrituras, tá bom? Então, as primícias eram, segundo o calendário caraíta e no antigo Israel, as primícias eram entregues a Deus, né, para a virada do ano. E a virada do ano acontecia também no tempo da virada do ano. Duas coisas coincidiam e ficavam harmonicamente. O dilúvio é um outro exemplo de interpretação errada, de não interpretação errada, mas de rejeição da mensagem de Deus. Pode passar, irmão Roberto. Então, olha só, quantas pessoas vieram a perecer, né, porque rejeitaram a mensagem de Deus na questão do dilúvio. Quantas pessoas? Pode passar, irmão? Então, muitas pessoas aí vieram a morrer. Então, o Senhor Jesus ele vai dizer que os dias da vinda do Filho do Homem serão como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, né? E eles não prestavam atenção para as coisas eternas, as coisas essenciais, as coisas maiores. Então, olha, e a mesma coisa acontece hoje. Então, ele vai dizer que isso vai acontecer hoje, porque aconteceu nos tempos de Noé, vai ser a mesma coisa. Então, olha só, isso também aplicando para o nosso tempo e para nosso contexto, né? Quando professa o povo de Deus se estiver unindo com o mundo, vivendo como vivem os do mundo, e com eles gozando de prazeres proibidos. Quando o luxo do mundo se tornar o luxo da igreja, quando os sinais para casamentos estiverem a tocar, e todos olharem para o futuro esperando muitos anos de prosperidade temporal, subitamente então, como dos céus fulgura o relâmpago, virá o fim das suas resplandecentes visões e esperanças ilusórias. Então, vai acontecer essa mesma coisa, vai acontecer essa mesma coisa também com os cristãos, também com muitos adventistas, de que a gente tem que vigiar e cuidar que não seja conosco, tá? No caso de Pedro, um outro exemplo, o Senhor Jesus ele disse que Pedro negaria, né, por 3 vezes.
Pedro ele vai dizer que não iria fazer isso, não iria negar, né? E ali em Mateus 26 é dito assim: E ele voltando para os seus discípulos quando eles estavam no Getsêmani, achou-os adormecido e disse a Pedro: O que? Não podes vigiar comigo nem por uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está disposto, mas a carne é fraca. O que aconteceu? Pedro ele não vigiou naquele momento, ele tinha recebido já uma mensagem, ele não vigiou, ele não orou, e ele estava despreparado quando chegou a tentação. E o que aconteceu? Pedro negou o Senhor 3 vezes. Aqui a gente vê a terceira negação. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: Eu não conheço o homem. E imediatamente o galo cantou. Então olha o que aconteceu com Pedro. Não era com ele. Né? As profecias estão ali, mas não era com ele. Pedro também não vigiou. Era para ter vigiado, orado, se preparado para quando a tentação chegasse, estava preparado. Mas ele não fez isso. E quando a tentação chegou, ele rejeitou, ele negou, né, o Senhor. Pedro ele saiu do ministério, saiu do seu ministério, voltou a pescar. O Senhor Jesus, quando ressuscitou, foi falar com Pedro, foi restaurar a Pedro. Foi lá até Pedro, restaurou seu ministério, né, restaurou Pedro, e Pedro virou um grande pregador. Ele depois falou a Pedro: Olha, Pedro, vão lhe matar, vão lhe estender as mãos, vão te cingir, te levar para lugares que tu não quer ir, né? E aí disse: Segue-me. Ou seja, Jesus estava querendo ali também uma entrega plena de Pedro, mesmo sabendo que tu vai morrer. Siga-me. Uma entrega total de Pedro para o seu ministério. Essa entrega ela já deve acontecer nosso início por crer no Senhor Jesus. Essa confiança, essa crença no Senhor Jesus, ela deve fazer com que a pessoa se entregue plenamente, totalmente, que morra para o seu eu, que morra para o pecado e viva em Cristo Jesus, o imite, o siga. Essa entrega deve acontecer. Então, essa mesma coisa a gente deve estar preparado para a morte todos os dias. Todo cristão verdadeiro deve estar preparado para a morte todos os dias, porque virá tempos em que talvez o martírio bata à nossa porta. Virá tempos em que a sociedade vai mudar um pouco de configuração por questões de crise. E aí, como vai acontecer conosco? Então, hoje a gente deve se preparar como Pedro deveria ter se preparado para encarar isso. Depois Pedro sabia que ele estava para sair do seu tabernáculo, ele diz na sua carta. Estava preparado e foi preparado como um cristão e glorificou o Senhor na sua morte. Pode passar? E o benefício de atender a profecia, a gente está indo para o final. Qual é os benefícios de atender a profecia? Veja no caso de José. E a fome estava sobre a face da terra. E José abriu todos os seus depósitos e vendeu aos egípcios. E a fome aumentou muito na terra do Egito. E todas as regiões vinham ao Egito e a José para comprar trigo, porque a fome era tão grande em todas as terras. Então Faraó teve um sonho a respeito da fome. José interpretou, falou a Faraó. Faraó agiu, eles agiram em relação à questão, armazenaram alimento e eles venderam alimento para as outras terras. O Egito foi salvo daquela fome. Olha o benefício gigante que houve em tudo isso, em atender a profecia, né? Pode passar, irmão Roberto. Uma coisa interessante em relação a José, né, que Faraó ele faz uma pergunta: acharíamos porventura homem como este, em quem há um espírito de profecia procedente do Senhor? Está em Gênesis 41:38 na tradução aramaica. O mesmo acontece com Josué. Toma Josué, filho de Num, homem que tem dentro de si o espírito da profecia, e impõe as mãos, número 27:18 na tradução aramaica. O espírito da profecia é algo existente nas escrituras, a gente vai ver aqui em Apocalipse 19:10, e nos é dado para orientação, para guia. Ele está nas escrituras, ele está em harmonia com as escrituras. E hoje o espírito da profecia está sendo muito atacado, cumprindo suas próprias profecias, pois ela já dizia: o último engano de Satanás será tornar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29:18. Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do povo de Deus no verdadeiro testemunho. Ela fala também que haveria um ódio satânico aos testemunhos. Então essas coisas estão acontecendo, estão começando a fomentar e estão acontecendo, tá bom? Então é importante a gente ter estabelecido, né, conosco o que é verdade em relação à questão, porque ela tem várias antecipações, várias profecias para o nosso benefício como povo, e a gente vai estudar algumas aqui nessa vigília, e você deve estudar por si mesmo também,
né, muito mais em outros assuntos que não vão ser tratados, porque é muito importante para nós, né? Algumas antecipações aqui dela. Aqui são algumas antecipações para a gente ver, eu coloquei só algumas aqui. Eu até mesmo tô fazendo um material com as antecipações, quero botar a maioria das antecipações científicas e previsões dela, com site científico, com comprimento. Quero colocar também as manifestações sobrenaturais que aconteceram. Então, tem um livro muito bom, O Grande Movimento Adventista, da Editora dos Pioneiros. Está no aplicativo do White State também, muito bom. Quero tirar ali algumas coisas sobre as manifestações sobrenaturais que mostram que não poderia ser algo humano. E pelas previsões, né, via previsão, via visão, a gente consegue ver que Satanás não tem onisciência, os demônios não têm onisciência. A gente pode ver que é algo de Deus. E também pelos seus ensinos. Ela exaltava Jesus, a lei de Deus, tem ensinos variados em várias coisas muito importantes, a gente sabe, relacionamento, comida, vestuário, entretenimento, né? Vai ter esses ensinos importantes em relação à pregação, à vida cristã, a frutos cristãos. Então, Satanás, ele não luta contra Satanás. Se Satanás lutasse contra Satanás, seu reino estaria dividido. E se ele usasse ali Ellen White, ele estaria fazendo um grande benefício para a obra de Deus em tudo aquilo que a gente vê que ela ensina, né? E a gente vê os frutos hoje dos seus ensinos, a gente vê que é bastante, tem o sinete celestial. Então aqui a gente vai ver algumas antecipações, guerra civil, horas do horário de sono, energia neural, poluição, término da escravidão, fim do apartheid racial, surgimento do espiritismo moderno, vermes e causas de cânceres, geopolítica do fim, antecipações em suas cartas, carnes adoecendo, os malefícios da alimentação carne, geologia, união de evangélicos e católicos, união da igreja e Estado nos Estados Unidos, aumento do crime, ascensão do papado, sangria, malefícios, tabaco e café, visão de Salamanca, sol e morte de bactérias, influência pré-natal, Primeira e Segunda Guerra Mundial, espaço aberto em Ório, e continua, aqui eu coloquei algumas. Então é só para estabelecer um pouco mais a nossa confiança nas questões do dom profético. Meus irmãos, eu apresentei essa mensagem de forma objetiva, de forma intencional objetiva. Tem mais coisas que eu iria dar um toque, mas não é o meu tempo, e também outros irmãos irão tratar e desenvolver com muito mais tempo e apresentar as questões. Apresentei aqui a importância da gente estudar, compreender, ver e agir em relação às profecias, em relação à palavra de Deus. Então, é uma verdade plena que a palavra de Deus opera em nós. Ela opera em nós, que a gente não vá contra essa palavra, que a gente corresponda a essa palavra, a gente age, a gente já está vendo as profecias, muitas coisas se cumprindo, a gente vai ver coisas se cumprindo, que a gente não seja pessoas que vão tapar os olhos, pessoas que não vão fazer a sua parte nessa agenda de Deus, fazer a sua parte no grande conflito, que não vão, pessoas que vão pegar, pessoas que realmente vão pegar ocupar o seu espaço, pegar a espada do Senhor, empenhar-se na luta pelas batalhas do Senhor, pessoas que não vão dar brecha para Satanás, que sabem que tem uma guerra contra ele, não vão ficar andando segundo ele, que vão confrontá-lo, que teu nome, meu irmão, seja um dos primeiros na lista do diabo, que tu não seja amigo dele, que você não tenha tolerância nenhuma com seus pecados, que você seja um verdadeiro cristão, que fira as batalhas do Senhor, que adiante apresse o reino do Senhor, estenda ele, lute a sua guerra. Esse é o meu propósito, que essas profecias elas sirvam para a nossa orientação como povo, para que a gente esteja sempre atento à volta do Senhor, que ele pode vir a qualquer momento, que a gente vigie e que a gente olhe as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer dentro e fora da igreja, justamente para o nosso bem espiritual, que a gente se entregue-se totalmente ao Senhor Jesus, sem reserva, sem coração dividido, assim como ele se entregou por ti. E você viva essa vida em novidade de vida. Você ande em novidade de vida, você confie no Senhor plenamente a todo momento. Você dependa dele totalmente, para que você ande em novidade de vida. Você ande como Jesus andou, tal como Pedro andou sobre as águas, algo impossível para os homens. E andou sobre as águas, tal como o Senhor Jesus andou, porque ele confiou no Senhor Jesus, ele confiou na palavra de Deus, e o impossível aconteceu, porque todas as coisas são possíveis para Deus, para que você ande em novidade de vida e o caráter de Deus resplandeça sobre o seu caráter. Assim, isso é a primeira mensagem angélica, é dar glória a Deus, né? Que as pessoas vejam Cristo em você.
e que você pregue o evangelho de Deus, pregue a palavra de Deus como um profeta verdadeiro, né? Com muito amor pelas pessoas, que você use o tato quando deve usar, como diz Paulo, usa a vara quando deve usar, no contexto de usar vara, quando você use o espírito de mansidão e amor no contexto de se usar, você pregue a palavra de Deus, seja um verdadeiro mensageiro, um verdadeiro carteiro, você tire a glória de si e apresente a mensagem de Deus. Vamos, meus irmãos, vamos à frente, vamos estudando mais as profecias e tomando nosso lugar nessa agenda, nessa guerra